Produção de petróleo no Brasil bate recorde no ano passado e pela primeira vez ultrapassa a marca de 1 bilhão de barris. Rodrigo Maia diz que projetos de lei que tratam da autonomia do Banco Central e da modernização da lei cambial podem ser aprovados já no primeiro semestre deste ano. Segundo o maior porto do Brasil, passa a operar sem restrições durante o período noturno. Pele de tilápia é usada na recuperação de queimaduras. A novidade tem dado bons resultados na aceleração das cicatrizes e na diminuição da dor. Paróquia de Roma abre as portas 24 horas por dia para acolher os moradores de rua. E veja também um projeto religioso que está unindo o esporte à evangelização. A iniciativa vem de encontro com o pedido do Papa Francisco de atrair os jovens para dentro da igreja. O JBN de hoje está no ar. Olá, uma ótima noite para você. Hoje é quinta-feira, dia 23 de janeiro de 2020. Desde já, o meu muito obrigado a você que está nos acompanhando de norte a sul do país. Olha, a produção de petróleo no Brasil bateu recorde no ano passado e pela primeira vez ultrapassou a marca de 1 bilhão de barris colhidos no ano. A produção exata foi de 1,18 bilhão de barris, um aumento de 7,78% em relação ao volume produzido em 2018. No mês de dezembro de 2019, a produção foi de 3,106 milhões de barris por dia, superando em 0,52% o recorde registrado no mês anterior e em 15,44% comparado com a produção de dezembro de 2018. A produção do pré-sal em 2019 foi de 633,980 milhões de barris de petróleo e 25,906 bilhões de metros cúbicos de gás natural, o que corresponde a acréscimos de, respectivamente, 21,56% e 23,27% em relação à produção de 2018, quando foram produzidos 521,543 milhões de barris de petróleo e 21,16 bilhões de metros cúbicos de gás natural. A produção de gás natural em dezembro também superou o recorde do mês anterior, registrando um aumento de 0,87% e alcançando a média de 137,8 milhões de metros cúbicos por dia. Já em relação a dezembro de 2018, a variação foi de 21,19%. Olha, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, disse nesta quarta-feira que os projetos de lei que tratam da autonomia do Banco Central e também da modernização da lei cambial podem ser aprovados já no primeiro semestre deste ano. As matérias estão entre as prioridades de Maia para a pauta de votações de 2020. Ainda segundo o parlamentar, o calendário de votação precisa ser alinhado e negociado com os líderes partidários e também com as bancadas. Existem dois projetos que tramitam no Congresso e que tratam da autonomia do Banco Central. Um está no Senado e foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos em novembro do ano passado. Já o outro projeto está na Câmara e foi encaminhado à Casa em abril do ano passado também. No Brasil, há apenas o controle da inflação e para alcançar a meta em 4% para este ano, o Banco Central usa como principal instrumento a taxa básica de juros, a Selic, atualmente definida em 4,5% ao ano pelo Comitê de Política Monetária, o Copom. Quando o Copom reduz a Selic, a tendência é que o crédito fique mais barato, gerando incentivo à produção e ao consumo também. Já quando o Copom aumenta a taxa básica de juros, o objetivo é conter a demanda aquecida e isso causa reflexos diretos nos preços, já que os juros mais altos encarecem o crédito e estimulam a poupança. Com a aprovação da autonomia do Banco Central, é garantida a perda de status de ministro de Estado do presidente do banco e com um mandato fixo para o presidente e diretos da instituição, não coincidente com o do presidente da República. No final do ano passado, o governo federal propôs um projeto de lei cambial para a modernização do mercado de câmbio. Segundo o Banco Central, o projeto tem por objetivo instituir um novo marco legal, mais moderno, mais conciso e juridicamente seguro para o mercado de câmbio e de capitais estrangeiros no Brasil e brasileiros no exterior.
Olha, agora eu tenho um recado para aquelas pessoas que gostam de dar aquele verdadeiro miguezinho, né? Na hora de pagar a conta, viu? Para quem, na hora de fazer o pagamento, diz que esqueceu aí o cartão em casa ou não tem dinheiro na carteira, é bom ir arrumando uma outra desculpa, viu? É que está chegando aí o reconhecimento facial. A tecnologia nos programas de pagamento dispensa até a máquina de cobrança, viu? No restaurante da Celina, a variedade não é só na comida. O modo de pagar vai do tradicional ao que envolve tecnologias como a aproximação por celular. E aqui seria o QR Code que, aproximando quem tem um aparelho cadastrado no banco, utilizaria esse sistema de pagamento. Não precisa mais andar com nada, apenas esse sistema, um aplicativo que funciona muito bem. Tem pessoas, inclusive, que vêm aqui no bar e não traz cartão, dinheiro, nada, anda com isso. De acordo com a Anatel, existem hoje no país cerca de 230 milhões de linhas móveis ativas, a maioria usada nos aparelhos celulares. O Brasil é, portanto, um terreno fértil para essas novas tecnologias de pagamento. Com esse aplicativo, por exemplo, o consumidor consegue pagar a comanda de restaurantes por quilo sem passar pelo caixa. Já são 34 estabelecimentos cadastrados e cerca de 22 mil usuários. O pagamento digital está cada vez mais usual, ele vem crescendo muito no Brasil e a gente traz um benefício muito grande. Ninguém gosta de fila. Quando a gente tira uma pessoa da fila, ela não quer voltar mais para a fila. Então a gente tem um crescimento bem rápido. Estamos democratizando os meios de pagamentos, né? Qualquer um pode ter esse meio de pagamento, ele vai ser por reconhecimento facial. Em breve, até o meio de 2020, junho, julho, estaremos com essa solução pronta. Até que essa solução chegue, já em janeiro, nós vamos lançar com a digitação da senha, depois só reconhecimento facial. É mais um passo no constante avanço tecnológico envolvendo os meios de pagamento, ainda mais agora com as fintechs. No Brasil, esse foi o tipo de startup que mais cresceu e tem um vasto território pela frente. 45 milhões de consumidores não têm conta em banco e podem se beneficiar de uma transação imediata entre quem compra e quem vende. Encontrar meios de incluir pessoas absolutamente desbancarizadas, porque são pessoas mais pobres, pessoas com poucos recursos financeiros para manter no banco, talvez até um cadastro bancário, que vão poder realizar pagamentos de contas ou transferências entre familiares e pessoas através de pagadores digitais. Isso vai possibilitar a inclusão dessas pessoas no sistema financeiro. Tá aí, né? Não tem mais desculpa. Olha, uma organização na cidade do Cabo está defendendo os Ecobricks, que é uma garrafa de plástico aí recheada com materiais não recicláveis, até que se tornem aí blocos de construção robustos. Olha só que interessante. Os Ecobricks são garrafas plásticas de tamanhos variados, cheias de material não reciclável, tornando essa garrafa suficientemente resistente para ser usada em algumas formas de construção. Esse tipo de material foi utilizado pela primeira vez, de acordo com a história, na Guatemala, há cerca de 30 anos. O cofundador da Westid, Matt Becker, trabalha em conjunto com o fundador do coletivo Natural Building, Peter McIntosh, para testar em diversas situações e condições climáticas o comportamento desses tijolos, além de verificar se são bons retardadores de fogo, nível de isolamento térmico e também acústico. Os relatórios de estado de resíduos da África do Sul de 2018 declarou que das 42 milhões de toneladas de resíduos geradas no país em 2017, apenas 11%, ou seja, 4,9 toneladas, foram recicladas. O Departamento de Assuntos Ambientais do país informou que no ano passado, 98 milhões de toneladas de resíduos foram depositados nos 826 aterros do país. Agora, eles também procuraram escolas para envolver as crianças na criação e no uso dos Ecobricks. As paredes de várias estruturas do Centro de Desenvolvimento da Primeira Infância, no município de Delphi, nos arredores da cidade do Cabo, foram construídas usando Ecobricks e garrafas de vidro. A Westid diz que agora possui mais de 20 mil pontos de coleta de Ecobrick na cidade do Cabo.
Tá aí, que bacana, né? O uso sustentável cada vez mais ganhando espaço no nosso dia a dia. Veja a seguir, a pele de tilápia está sendo usada no tratamento de pessoas que sofreram queimaduras pelo corpo. A pele do peixe cicatriza a pele humana de uma maneira mais rápida e causa menos dor nos pacientes. Nós já voltamos. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar. E a missão da AFIP é levar esta mensagem adiante. E tudo isso só é possível graças à nossa união. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. Muito bem, estamos de volta com o JBN desta quinta-feira. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Olha só que interessante essa informação a seguir. Uma espécie comum de peixe está ajudando e muito, viu, no tratamento de queimaduras pelo corpo por meio da cicatrização mais rápida e também menos dor aí dos pacientes. É a terapia com a pele de tilápia. Ela está sendo aplicada em 3 pacientes no Hospital Público do Rio de Janeiro. Foi usando uma panela de pressão que o Bruno teve 20% do corpo queimado. Tava sem a pressão, aquele barulhinho que a panela de pressão faz. E eu fui tentar abrir para ver se era a borracha da panela. Quando eu tentei abrir, a tampa soltou e a água foi em cima de mim. Quando chegou no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Rio, os médicos usaram um material bem inusitado para tratar as queimaduras do cozinheiro, pele de tilápia. A unidade é a primeira do estado a usar essa técnica, que já vem sendo estudada pela Universidade Federal do Ceará desde 2014. A gente está fazendo os grupos controles e os grupos com a pele. A gente está vendo que em termos de dor é bem menor e está surpreendendo que às vezes a gente espera assim, pelo tempo que a gente já trata, vai demorar 15, 20 dias e com 10 dias o paciente já está bem recuperado. Você tem 2 vezes mais colágeno do que a pele humana, ela consegue manter uma umidade no local que é interessante para a cicatrização e esse aspecto de ressecamento que ela sofre depois da aplicação também protege bastante a ferida. As lâminas são hidratadas com soro e aplicadas diretamente sobre as lesões, sem a necessidade de pomadas. Joyce teve 15% do corpo queimado e em 10 dias a ferida cicatrizou. Como não foi só o braço que queimou, teve o peito também que queimou, onde não colocaram. Então eu senti muita diferença, porque onde eles colocaram a pele da tilápia eu não senti nenhuma dor. Tá aí, que interessante, né? E que boa notícia também para a área da medicina. Olha, recentemente o Porto de Paranaguá, que é o 2º maior do Brasil, passou a operar sem restrições durante o período noturno. A nossa equipe esteve no terminal para explicar aí o impacto positivo que essa medida vai gerar. Sempre que o sol se põe na cidade mãe do estado, uma nova jornada de trabalho tem início no 2º maior porto da América Latina. Profissionais atuam incansavelmente para fazer girar a engrenagem do gigante de aço e concreto que nunca dorme. Mas agora com uma novidade que fará bastante diferença para os ótimos números apresentados pelo porto. Não existe mais restrição do embarque de cargas durante a noite. Antigamente existia uma diferença de 1,60 m entre o calado noturno e o diurno. Isso significa mais ou menos a distância da minha mão até o chão. Pode até parecer pouco, analisando assim de forma fria, mas esse 1,60 m aqui representa muita coisa quando o assunto é transporte de cargas. É visível a vantagem dessa equalização, né? Justamente porque permite o giro maior de navios carregando e descarregando, né? E, consequentemente, um maior volume de carga movimentada. Isso, ao longo do tempo, nós vamos visualizar perfeitamente. Com o fim da restrição para as operações e navegações noturnas, o processo no porto se tornará ainda mais ágil. Além de transportar mais carga, agora o navio não terá que aguardar amanhecer para desatracar. A medida foi alcançada através do trabalho conjunto das autoridades portuária e marítima, praticagem e operadores.
e os ganhos são diários, né, nessa, e não tenho dúvida nenhuma que as cargas agora estão fluindo, tornando o porto mais competitivo. E dessa maneira, além dele levar toda a carga que estava programada para levar, ainda ele pode sair imediatamente e ir liberando o berço para o próximo navio. A mudança otimiza todos os setores portuários. Ainda assim, um em especial está comemorando bastante a novidade. O segmento mais beneficiado com a equalização do calado é o de contêineres, que conta com embarcações maiores. E os navios eles vão aguardar muito menos para iniciar a operação, eles vão aguardar muito menos também para sair do terminal. Isso desonera muito a cadeia logística e produtiva, melhorias gigantescas para os clientes e para os armadores e torna a TCP um porto centralizador de carga da região sul-sudeste. O tempo operacional da cadeia logística será reduzido de 3 a 6 horas. Assim, aqueles que já utilizam o terminal de contêineres de Paranaguá tendem a aumentar a demanda. Isso sem contar na possibilidade da mudança atrair clientes que operam em outros portos. 10 centímetros representa aproximadamente 40 contêineres cheios. Nós tivemos uma melhoria de 1,20 m para os maiores navios, podendo chegar até 12,30 para os menores navios, onde a gente opera hoje com um calado variável por maré, que é o chamado calado dinâmico. Então, hoje a TCP, ela praticamente em todos os momentos do dia, ela pode operar com as condições máximas operacionais. Tá aí, né? Significando avanços por meio do porto que fica em Paranaguá, no litoral do Paraná, para todo o país. E olha, já que o assunto é a cidade, começa amanhã mais uma festa em honra a Nossa Senhora dos Navegantes, a padroeira dos pescadores. Os últimos detalhes estavam sendo feitos pela manhã desta quinta-feira para dar início à tradicional festa religiosa que acontece no município. O tema da festa este ano é Maria, Estrela da Evangelização, ensina-nos a caminhar. A festividade, além de atrair religiosos do litoral do estado, recebe fiéis até mesmo de outras cidades do Paraná. A paróquia Nossa Senhora dos Navegantes é conhecida por suas missas de cura e libertação. Cerca de 3.000 religiosos passam por aqui mensalmente. A devoção a Nossa Senhora dos Navegantes remonta ao século XX, nos primórdios de 1950, quando os moradores da ilha recebiam em procissão a imagem oriunda da Ilha do Mel. Uma festa já tradicional, né, da cidade de Paranaguá, principalmente da Ilha dos Valadares, que acontece já há 52 anos. Né? Essa festa originou-se dos católicos da época que faziam a procissão marítima, né, traziam a Nossa Senhora dos Navegantes lá da Ilha do Mel até que o Valadares, né, a gente sabe que o Valadares é ocupado por diversas pessoas de diversas ilhas, né, originárias de diversas ilhas da Baía de Paranaguá. Então, essa tradição nasceu dessa procissão que vinha da Ilha do Mel até aqui. É nesta sexta-feira que acontece a 52ª festa em homenagem a Nossa Senhora dos Navegantes. A festa terá uma vasta programação e as atividades seguem até o dia 2 de fevereiro. O novenário será realizado do dia 24 ao dia 1º de fevereiro, a partir das 7h15 da noite, e quermesse após as celebrações. Todos os dias, cada novena tem uma comunidade que foi convidada, também um padre da diocese vai celebrar, né, essa novena com outros movimentos também da Igreja Católica. E após a novena nós teremos a quermesse, né, da nossa igreja, onde serão servidas bebidas não alcoólicas, deixando bem claro que também a gente terá shows artísticos, né, que foram fornecidos em parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo, e os bingos, né, os binguinhos que a gente fala, que é onde vai ter um joguinho de bingo, geralmente ocorre das 9 horas até as 11h30. No próximo sábado será o dia da procissão motorizada, com início às 5 horas da tarde. O percurso será de aproximadamente 3 quilômetros, passando por diversos bairros da Ilha dos Valadares. No dia 1º, após a celebração, acontecerá a procissão luminosa. E no domingo, dia 2, último dia da programação, será realizada a procissão marítima. Percorrerá o percurso daqui da frente da paróquia até a Ponta da Cruz, ali na interseção entre a Ilha da Cutinga e a TCP. A gente fez uma parceria com a Barcopar,
onde serão cedidos aproximadamente 4 barcos, com uma média aí de dotação de 280 pessoas, né, ao valor de R$ 8,00, né, para quem não tiver embarcações, e também diversas embarcações dos próprios participantes, das próprias pessoas da comunidade, né, com embarcações próprias, né, lembrando a todos que queiram participar com suas embarcações que estejam devidamente regularizadas perante a Marinha, né, que também tem autorização para navegar, carteira marítima para navegar, porque a paróquia não se responsabiliza por eventual apreensão dessas embarcações. Tá aí, então, todo mundo convidado a participar, né? Lembrando que a comunidade de Nossa Senhora dos Navegantes fica na Ilha dos Valadares, em Paranaguá, logo de frente ali com a ponte que dá acesso via terra, a gente fala, né? Via pedestre, no caso, que dá o acesso do continente até a ilha. É bem próximo, então é fácil o acesso para você que quer participar. Muito bem, chegou a hora da gente ver como é que se comporta o tempo aí nas capitais do país nesta sexta-feira, né? A gente começa hoje a nossa previsão pelo sudeste, onde o tempo continua bastante encoberto, mas não deve chover na região, viu, pessoal? Em Vitória, a máxima é de 27 prevista e a mínima em 24 graus nesta sexta-feira. BH, a máxima de 23 e mínima de 21. São Paulo, 22 de máxima, mínima de 18. E no Rio, máxima de 24 e mínima de 20. Frio, então, lá para os cariocas, né? No sul, o tempo também encoberto e não deve ter chuva, assim como no sudeste. Máxima de 21 e mínima de 16 em Curitiba. Floripa deve ter máxima de 23 e mínima de 21. E Porto Alegre, 28 de máxima e 19 graus de mínima, então, nesta sexta-feira. No nordeste, aí o sol começa a aparecer um pouquinho, de uma forma mais tímida em algumas capitais. Já em outra aqui, como é o caso de São Luís, o sol aparece bastante forte. E lá a máxima, está prevista em 35 graus e a mínima em 24. As demais cidades que devem ter o sol entre nuvens, aqui as capitais, são Fortaleza, João Pessoa e Recife. Fortaleza e João Pessoa devem ter máxima de 30 e mínima de 27 em Fortaleza e 26 em João Pessoa. No Recife, a máxima está prevista em 32 e a mínima em 27 graus. Salvador deve ter condição de chuva, então, nesta sexta-feira, com máxima prevista em 30 e mínima em 26 graus. Já Maceió, Teresina, Natal e Aracaju devem ter apenas o céu nublado. Máxima de 29 em Maceió e mínima de 27 previsto, então, aí para esta sexta-feira. Teresina e Natal com máxima de 30 e mínima de 26 graus em ambas as capitais. E Aracaju aí máxima de 32 e mínima de 27 graus. Aí a gente tem o centro-oeste, onde deve ocorrer chuva em Goiânia, Cuiabá e também em Brasília, lá no Distrito Federal. Máxima de 25 e mínima de 22 em Goiânia, Cuiabá 28 de máxima e mínima de 23 e Brasília máxima de 21 e mínima em 20 previstos aí então para esta sexta. Campo Grande, que deve ter apenas o céu encoberto por nuvens, sem chuva, máxima de 28 e mínima prevista em 20 graus. Aí a gente vai aqui para o norte, onde apenas Manaus deve ter um sol bastante tímido aí aparecendo nesta sexta-feira. Máxima de 34 e mínima de 25 graus por lá. Aí com alguma chuva, aquelas pancadas isoladas, temos Rio Branco, Porto Velho. Em Rio Branco, a máxima de 31 e mínima de 26 graus. Porto Velho, máxima de 30 e mínima também de 26. Aí tem Macapá, Belém, Boa Vista e Palmas, que devem ter apenas aí o céu encoberto por nuvens. Máxima de 30 e mínima de 23 em Macapá. Belém, máxima de 28 e mínima de 24. Boa Vista, máxima de 33 e mínima de 26. E Palmas, máxima de 28 e mínima de 25 graus. Aí, pessoal, a gente vai para os alertas desta sexta-feira. Várias regiões do país estão aí com bastante chuva, né? Chuvas bastante fortes, torrenciais e que vem causando muita destruição. E essa chuva está localizada bem aqui, ó, na região central do país. Aí a gente tem aqui, ó, quando aparecem essas nuvens mais escuras e uma grande quantidade de chuva aqui, é justamente isso, é o acumulado de chuva que está previsto, então, para esta sexta-feira, nessas regiões aqui, ó, que pega um pouco da área central, do sudeste também e do nordeste do país. Já aqui, ó, nessa região que pega basicamente Goiás, o sul, aqui da Bahia e também aqui Minas Gerais, deve haver temporais, como já vem ocorrendo aí na semana, inclusive com bastante destruição, como a gente vem acompanhando por aí também. E aí, aqui no sul, tem a previsão
de ocorrer aí muitos ventos costeiros. Então, o pessoal que vai pegar o mar aí, os pescadores principalmente, mesmo aquelas pessoas que vão brincar na água, tomar um banho de mar, deve ter cuidado aí com as ondas que devem ser maiores aí nesta sexta-feira. Olha, a chuva deve ocorrer aí entre 30 e 60 milímetros por hora ou entre 50 e 100 milímetros por dia, então, amanhã. Os ventos intensos entre 60 e 100 quilômetros por hora nessa área aqui de temporal, que compreende aqui o Goiás, o estado de Goiás e também Minas e o sul da Bahia. Há o risco de corte de energia, principalmente nessas regiões aí, por conta desses temporais. Deslizamentos de encostas e alagamentos também não estão descartados aí para essas áreas. E para você ter mais informações, né, sobre essas possíveis condições do tempo, basta você ligar aqui no telefone 199 da Defesa Civil ou então no Corpo de Bombeiros no telefone 193. Essas são as condições, então, para as temperaturas e o tempo nas capitais do país nesta sexta-feira. Veja depois do intervalo que uma paróquia em Roma decidiu deixar as portas abertas 24 horas por dia para acolher os moradores de rua. Inclusive camas, foram deixadas à disposição. Nós já voltamos para te mostrar. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar. E a missão da FIP é levar esta mensagem adiante. E tudo isso só é possível graças à nossa união. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. Muito bem, estamos de volta com o JBN desta quinta-feira. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Olha, uma paróquia localizada bem no coração de Roma passou a ficar aberta 24 horas por dia. O motivo é para receber aí os moradores de rua que, por vezes, não têm onde sequer passar a noite. Para atender melhor as pessoas em vulnerabilidade social, os responsáveis pela igreja resolveram instalar pelos corredores 30 camas para que essas pessoas não durmam no chão. Vale lembrar que é inverno na região. A ONG espanhola Messengers of Peace, ou seja, Mensageiros da Paz, foi quem lançou a iniciativa junto com a comunidade católica. O fundador da ONG, o Padre Ângel, disse que graças a essa atitude foi possível perceber que a sociedade menos favorecida não está doente. Muito pelo contrário, é saudável e rica em valores éticos. O cantor Rafael, conhecido em todo o planeta, com mais de 50 milhões de discos vendidos, viajou a Roma para patrocinar a iniciativa. Ele disse que esta é uma excelente atitude de caridade e que espera que seja muito bem sucedida e se multiplique como o pão e o peixe, como conta a passagem da Bíblia. Ele completou dizendo o quão é importante que outras pessoas apoiem o projeto, sejam elas famosas ou não. Segundo ele, perante Deus, o importante é ajudar o próximo. Algumas horas antes do encontro com os moradores de rua e os jornalistas, o Padre Ângel e o cantor Rafael compareceram a uma missa na Casa Santa Marta com o Papa. Na ocasião, eles puderam explicar o projeto para o Papa Francisco. O cantor disse, inclusive, que deu um presente ao Santo Padre durante o encontro. Foi um disco de tango cantado por ele. O Padre Ângel contou que o Papa escreveu uma linda carta quando soube da abertura da igreja, parabenizando então os idealizadores pela atitude. Essa atitude da ONG e da paróquia vem de encontro com um dos pedidos de Francisco, que as igrejas sejam um hospital de campo para aqueles que sofrem as feridas deste mundo em sua alma e em seu corpo. Bela atitude, né? E olha, o Papa Francisco, durante o Sínodo da Juventude em 2018, pediu à igreja para que usasse da sabedoria e criatividade para atrair os jovens à oração. E atendendo a este chamado, um grupo de Brasília tem utilizado o esporte para evangelizar. Olha só que legal. Quando esteve no Brasil em 2013, o Papa Francisco fez um apelo: que a juventude fosse evangelizada e evangelizasse com criatividade. Já São João Paulo II afirmou que era preciso os jovens que testemunhassem a fé, vestindo calça jeans e bebendo refrigerante. Vendo estas cenas, ele ainda poderia complementar que praticassem jiu-jitsu. Este grupo encontrou no esporte a via de acesso para revelar o amor de Deus a jovens, crianças e adultos em
ensiná-los a manter acesa a chama da fé através da oração e da vivência em comunidade. O grupo surgiu há menos de um ano por iniciativa de alguns rapazes que participaram de um retiro para casais e sentiram a necessidade de uma nova forma de evangelização. O nosso professor que fazia parte, o Lucas, ele sempre vinha convidando a gente para poder participar. Era um projeto para ir para a academia dele. E aí a gente conversando, a gente resolveu trazer para a igreja de uma maneira da gente evangelizar. Tanto a gente continuar evangelizando, quanto arrebanhar mais gente para o nosso projeto. E está dando certo. Vocês podem ver aí que a gente está conseguindo angariar cada vez mais amigos, mais cristãos, mais irmãos para a nossa causa. Na verdade, a causa de Jesus. Os participantes do grupo visam o anúncio do evangelho e explicam que vários elementos em comum podem ser identificados no dia a dia de um atleta e na vida de uma pessoa orante. O nosso principal objetivo é realmente a evangelização. Então, nós começamos os nossos treinos com o evangelho do dia, respondendo duas perguntas básicas, O que nós entendemos do evangelho e como nós podemos praticar nos dias de hoje esse evangelho. Depois disso, nós fazemos algumas orações. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E a partir daí, a gente começa realmente a treinar o jiu-jitsu. Então, o objetivo principal é trabalhar realmente o espírito, mas nós acabamos trabalhando a mente, com a correria do dia a dia. Então, nós até conseguimos destressar bastante aqui e também acaba trabalhando também o corpo. Em outro momento, o Papa afirmou em um encontro com atletas que o esporte é uma ótima ocasião para aprendermos a dar o melhor de nós com sacrifício e esforço. A palavra de Deus, ela é realmente o verdadeiro alimento, Então, não tem como a gente vir, escutar a palavra de Deus, aprender, partilhar com os colegas e não mudar a nossa vida. Então, a gente pratica isso no nosso dia a dia realmente, É um dos objetivos do projeto, praticar a palavra de Deus. Os irmãos Felipe e Guilherme descobriram nesta comunidade de oração e esporte um pilar para a fé e a união também em suas famílias. Além de estar treinando, fazendo um exercício, atividade física, a gente partilha sobre a palavra de Deus, Tenta colocar no cotidiano. Então, se aplica tudo a palavra de Deus, aplica as regras da luta no dia a dia. Então você está sempre aprendendo e podendo levar isso para casa. Sim, tem muitos valores que a gente aprende, Eles sempre estão falando sobre o evangelho e minha família é muito da igreja, E como a gente sempre está assim ligado, e aí minha mãe também sempre puxa para oração e ele sempre está nos chamando a conhecer mais sobre Deus. E o que a gente aprende aqui, a gente leva para a vida toda. Tá aí, que bela iniciativa de evangelização. Os moradores de Brasília que se interessaram, o grupo se reúne para orar, então, e praticar o esporte todas as segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 7h, na paróquia Sagrado Coração de Jesus, Nossa Senhora das Mercês, que fica na Asa Sul. Podem participar homens com idade de mais acima e, no caso, de 15 anos. Os encontros são gratuitos. Olha, os sacramentos são os canais da graça de Deus. Eles são 7, todos instituídos para a salvação humana. E hoje nós vamos falar de cada um deles por meio de uma entrevista preparada pelo repórter Pedro Henrique Rabelo. Ele conversou com o missionário redentorista Padre Nildo Barbosa. Vamos acompanhar. E hoje aqui na Igreja Matriz de Trindade, essa igreja tão especial para todo devoto do Pai Eterno, ao meu lado, o Padre Nildo Barbosa, porque hoje nós vamos falar sobre um assunto dos sacramentos. Você sabe o que é um sacramento? Você sabe quais são todos os sacramentos, para que eles servem? A importância na nossa vida religiosa? É sobre esse assunto que a gente vai falar a partir de agora. Padre, bom tê-lo aqui na TV Pai Eterno. O senhor está bem? Bem, graças a Deus. E você? Graças a Deus, graças ao Divino Pai Eterno. Padre, sobre os sacramentos, o que são os sacramentos? Os sacramentos da nossa Igreja Cristã Católica Apostólica Romana, nós entendemos que são sinais de Deus na vida da Igreja e também na vida dos fiéis que dela professam a fé. Para que eles servem e por que eles são importantes nas nossas vidas?
como eu disse, o sacramento é um sinal de Deus na vida da igreja e também na vida do fiel. Os sacramentos, eles nada mais são do que uma adesão por meio da fé à Igreja de Cristo, a qual nós professamos a nossa fé, onde nós compreendemos que o sacramento, os sacramentos, melhor dizendo, né, que todos nós somos convidados a vivenciar, são meios que nos conduzirão um dia à pátria definitiva, ao coração amoroso do Pai. Existe, padre, algum sacramento que ele é mais importante que o outro? Não, não existe sacramento mais importante do que o outro. Existe, sim, uma sequência dos sacramentos e, digamos assim, talvez o mais importante, e acaba sendo o mais importante, né, diante da sua pergunta, é o sacramento do batismo, aonde nós aderimos à fé de Cristo por meio de nossos pais e nossos padrinhos. Eu costumo dizer que nos é emprestado a fé no dia em que nós somos batizados, por meio dos nossos pais e dos nossos padrinhos, que ao longo da vida nós vamos confirmando, nós vamos dando cada vez mais passos na vivência desse sacramento do batismo. E do sacramento do batismo deriva todos os demais. Por exemplo, o sacramento da Eucaristia, da confissão, do crisma, o sacramento da unção dos enfermos, o sacramento, melhor dizendo, da ordem, o sacramento do matrimônio, todos eles têm raízes lá no primeiro sacramento, que a gente chama de sacramento da iniciação à vida cristã. Trazendo essa leitura, padre, que o senhor fez, que o sacramento, o mais importante, acaba se tornando o do batismo, a pergunta é a seguinte: tem uma idade, um período certo da vida para você receber esse primeiro sacramento? Bem, na tradição da igreja se recomenda batizar os recém-nascidos, logo que nascem, para já se tornarem cristãos. Filhos de Deus já são, mas por meio do batismo abraçarão a vida cristã e, consequentemente, se tornarão, por meio deste sacramento, filhos no Filho Jesus. Uma pessoa, padre, que durante toda a sua vida cumpre e honra todos os sacramentos, significa o que no fim da vida? Nós podemos compreender que esta pessoa, seja homem ou mulher, ele viveu uma fidelidade, né? Uma fidelidade a Deus por meio desses sacramentos, por meio da vivência da igreja, porque não adianta nada receber os sacramentos da nossa igreja cristã católica, volto a dizer, e não ter uma vida eclesial, ou seja, não ter uma participação na vida da igreja. Eu não posso simplesmente receber o sacramento do batismo e nunca mais voltar. Não adianta eu receber o sacramento da crisma, do batismo, da penitência, da primeira Eucaristia, depois futuramente da crisma e nunca mais voltar à igreja. Os sacramentos é uma resposta de amor ao amor que primeiro me amou. Ou seja, eu sou chamado por meio desses sacramentos a uma fidelidade à igreja. Para encerrar, já te agradecendo por essa participação aqui na nossa programação, as considerações finais sobre esse assunto tão importante que são os sacramentos. Eu que agradeço sempre a oportunidade, essa TV que sempre leva matérias de conteúdo aos seus fiéis. É isso, a vivência do sacramento nada mais é do que uma resposta de amor ao amor que primeiro me amou. Sou eu que tenho sede de Deus, sou eu que quero corresponder ao chamado de Deus na minha vida. É por amor que eu quero dar uma resposta a Deus. E nada melhor do que a vivência desses sacramentos, sinais visíveis de Deus na vida da igreja e na vida de todos nós, fiéis amados. É isso aí. Obrigado pelo carinho. Até a próxima. É com vocês aí no estúdio.
Tá certo, Pedro, obrigado por mais uma entrevista e ao Padre Nildo Barbosa também, que gentilmente nos atendeu. Muito bem, essas foram as informações do JBN. Muito obrigado, viu, a você que nos acompanhou hoje em mais esta edição. Você fica agora com a transmissão da Santa Missa, direto da capital da fé de Goiás, Trindade. A gente volta a se encontrar amanhã às 6h45 da noite. Um bom descanso para você e até lá.